Olá pessoal, eu ainda estou aqui tentando metabolizar esse tumulto de sentimentos e de reflexões que o final de Succession provocou em mim, mas eu acho que eu vou começar pela conclusão. Para mim, pessoalmente, esse é um final que está ali com os melhores finais de toda a história recente da televisão. Está junto com o final de Sopranos, junto com o final de Mad Men, junto com o final de Better Call Saul. Não só pela artesania dramatúrgica impecável dele, o brilhantismo da direção do roteiro, dos desempenhos e da montagem, mas também porque a lógica dele é implacável. Tudo isso que aconteceu nesse último episódio, por mais que a gente fique com raiva de um ou pena de outro, ou seja lá qual for o sentimento que aquilo provoque na gente, tudo isso era inevitável. Tudo isso e cada uma das coisas que aconteceram eram inevitáveis. Bom, obviamente, vou avisar de novo, esse vídeo tem spoilers, claro. Um toque genial desse episódio é aquele interlúdio dele em Barbados, em que os três irmãos chegam em atrito total uns com os outros e, pouco a pouco, vão voltando para a infância. Voltam a ter um momento muito especial de conexão em que eles brincam, em que eles estão completamente desapegados de tudo que está acontecendo e estão curtindo o que eles sentem um pelo outro. Foi lindo de ver e foi de uma importância crucial para a gente colocar em perspectiva tudo o que acontece a seguir. O Kendall vai embora de Barbados nas nuvens, não só porque ele tem quase certeza de que ele vai conseguir os votos necessários do Conselho para se eleger o próximo presidente da Waystar Royco e, portanto, bloquear a venda dela para o Matsson, mas também porque foi um momento de aprovação dos irmãos. Foi o endosso de que ele precisava. Aquilo foi um bálsamo para ele. Acho que nesses 2 ou 3 anos que as 4 temporadas de Succession abarcam, a gente nunca viu o Kendall tão feliz, tão descontraído, tão despreocupado quanto naquele momento. O roteiro sempre fez com que as interações entre esses 3 irmãos em particular, muito mais do que com o Connor, partissem de um lugar de antagonismo. Antagonismo não é o que vai faltar a partir do momento em que começa a reunião do conselho, mas a gente precisava ver o quanto eles fundamentalmente se amam, apesar de todas as discordâncias, todas as disputas, as rivalidades e as facadas nas costas, e o quanto isso é precioso e será sempre destruído toda vez que vier à tona pelo legado que é a deformação que o pai deixou em cada um deles. Eu imagino que muita gente possa ter terminado esse episódio final de Succession com raiva ou pelo menos indignação em relação a Shiv. Como ela pode ter apunhalado o Kendall dessa maneira? Embora eu não discorde que ela, sim, apunhalou o Kendall e não foi nem pelas costas, foi pela frente e no coração, eu fiquei tentando entender o que aconteceu naquele momento, o que veio à tona na Shiv. Eu acho que muitas coisas vieram à tona e um dos méritos do roteiro é não tentar enunciar todas elas, é deixar uma boa parte da conclusão para a percepção da gente. Na minha percepção, muito do que veio à tona é aquilo que restou de ética ou de escrúpulo lá no fundo da Shiv, naquele momento se repugnou com a transformação tão completa do Kendall na figura do pai. Eu acho que ela olhou aquilo e não aguentou. Foi uma reação de aversão visceral mesmo. A gente começou a Succession vários anos atrás com o Kendall tentando se recuperar da dependência química dele, dependência em boa parte acarretada por esse cabo de guerra sem solução que existe dentro dele entre a natureza verdadeira dele e aquilo que o pai esperava dele, e a gente vê ele naquele momento achando que ele vai assumir a Waystar Royco e sendo rechaçado pelo pai. Desde aquele primeiro episódio até esse último, o que a gente assistiu nessas 4 temporadas de Succession foi a tentativa sistemática, obstinada, metódica e desesperada do Kendall de matar nele tudo o que fosse da natureza dele para fazer com que se abrisse espaço para o pai ocupá-lo.
para matar nele mesmo qualquer generosidade, qualquer hesitação, qualquer empatia, qualquer consideração ética ou moral e se tornar esse sujeito impossível que o pai queria que ele fosse. A transformação ficou completa e eu acho que naquele momento a Shiv olhou e não aguentou. Se transformar no pai, ou pelo menos numa versão aceitável dele, não tivesse sido o único propósito de toda a vida do Kendall, eu diria que naquele momento a Shiv fez para ele o maior favor que ele vai receber na vida. Ela, de certa forma, decretou ali a libertação dele, mas decretou tarde demais. Aquele final do Kendall olhando para a água é devastador. E eu concordo com o Jeremy Strong, o ator formidável que deu vida a esse personagem durante todas essas temporadas, de que para ele não existe recuperação a partir dali. Ele vai ser uma sombra. Ele não vai se reerguer, ele não vai achar um outro propósito, ele não vai saber o que fazer dele mesmo. Pode ser que ele não se destrua a si mesmo de forma ativa, mas de maneiras passivas eu não tenho dúvida de que ele vai buscar a própria destruição, porque simplesmente não tem mais propósito nenhum para ele a vida agora. Isso é a coisa mais triste que eu posso imaginar no mundo. Assim como é tristíssima também a clareza com que o Roman resume para o Kendall tudo o que está acontecendo ali. We are bullshit. Eles não são originais, eles são cópias pálidas. Apesar da situação de poder imenso em que eles vivem, eles não têm nenhum senso de self consolidado ou minimamente cimentado para imaginar que eles têm um poder pessoal, que eles têm uma agência que é intrínseca a eles. Eles são pessoas incompletas, tolhidas no nascimento. E eu fiquei arrasada também de ver a Shiv sem conseguir se libertar dessa figura masculina que dominou a vida dela, naquele último momento, se submetendo de novo ao relacionamento com o Tom. Não tenho mais meu pai irradiando aquele poder, aquela autoridade inesgotáveis dele, então vou de marido mesmo, por mais que ele seja só um canalizador do poder de outro homem, o Matson. Uma das coisas que eu acho mais interessantes em Succession é fazer com que o espectador se importe verdadeiramente, partilhe dos sentimentos de personagens que são, todos eles, pessoas desprezíveis, vai? No 9º episódio, o Kendall partiu para cima da ex-mulher dele, da Rava, foi falar com o advogado que quer ficar com a guarda dos filhos, os filhos que ele mal vê, como vingança. Isso é uma coisa tão louca, né? Uma coisa tão horrível que aconteceu com ele. Mas o que tem de eterno nesse modelo da tragédia no sentido dramatúrgico, embora tudo que aconteceu seja muito trágico também, é que ela faz repercutir em emoções que são fundamentais para qualquer pessoa, usando esse arcabouço do extremo poder em que tudo fica muito amplificado. É um cenário em que todas as decisões morais e imorais ganham uma repercussão imensa. Mas eu não acredito que essa história seria diferente de maneira nenhuma se o que o Logan Roy tivesse para legar para os filhos como herança fosse uma mercearia de bairro. Como crítica a esse tipo de poder absoluto, e cada vez mais a gente tem pessoas ou corporações que detêm esse tipo de poder, que tem ele nas mãos, Succession também é uma crítica das mais contundentes. A gente está falando ali do 1% entre o 1%, os excessivamente ricos, os excessivamente influentes. E, no entanto, a gente vê naquele 8º episódio como eles são pessoas pequenas como quaisquer outras, como eles vão destruir a vida dos 99% sem nem pensar no que eles estão fazendo por causa de uma disputa interna, por causa dos interesses deles. Para mim lembrou demais aquele episódio de A Casa do Dragão, em que a Rhaenys sai com o dragão dela do fosso e arrasa a coroação do Aegon. E a gente fica falando, que maravilha, olha o que aconteceu. O que aconteceu é que duas famílias estavam brigando e toda a população da cidade foi levada à força para dentro do templo para ver o Aegon ser coroado, foi massacrada.
tanto a conexão que a gente tem com os personagens quanto a reprovação pelo que eles são profundamente genuínas. Eu mesma, então, acho que esse final foi irretocavelmente coerente, tanto do ponto de vista dos negócios, do business, quanto da lógica de cada um dos personagens. Olha, eu vou me repetir aqui e falar de novo da excelência do roteiro do Jesse Armstrong, o criador da série durante essas 4 temporadas, e da firmeza dele de se propor a terminar a série aqui. Ele podia facilmente ter esticado ela mais uma temporada, mas ele viu onde estava o fim da história e ele se obrigou a colocar o ponto final ali, no lugar certo. A excelência da direção, todos os diretores convidados, e especialmente do Mark Mylod, que é o diretor de todos os episódios cruciais da série, não há dúvida, é uma das melhores coisas que eu já vi na TV. A excelência de toda a equipe técnica, equipe de figurino, equipe de objetos de cena, não tem nada ali que não seja cuidadosamente pensado. A trilha sonora, fantástica. Mas se a gente tem essa conexão com a série, é por causa desse elenco fenomenal que foi escalado para ela. Eu não vou falar de todo mundo porque eu precisaria de mais 1h30 para isso e ficaria um bocado cansativo. Mas vamos falar dos principais. Eu acho que eu nunca vi uma variedade tão grande de estilos de interpretação radicalmente diferentes entre si, convivendo de uma maneira tão proveitosa, tão propícia à criatividade e à profundidade. O Brian Cox, aquele ator magistral que fez o Logan Roy, treinado no teatro mais clássico britânico. É uma técnica muito particular, muito cerebral, muito racional, que faz com que o personagem emane do ator sem que o ator necessariamente mergulhe no personagem, ele segura ele aqui a uma certa distância, em contraposição ao Jeremy Strong, por exemplo, que é totalmente método, é o ator que vai buscar o personagem dentro das emoções mais recônditas dele. Na cena da refeição digna de um rei, ele bebeu aquela gororoba de fato todas as vezes, para todos os takes, porque ele achou que não seria honesto com o Kendall se ele bebesse alguma coisa menos nojenta. Ele tinha que provar para ele mesmo o quanto o Kendall queria ser presidente da Waystar Royco. Com esse método dele, convive, por exemplo, o estilo do Kieran Culkin, que é um ator que se joga dentro do personagem também, mas de maneira completamente instintiva. Dá para ver que o Kieran está se perdendo ali dentro do Roman, está sendo o Roman naquele momento, de maneiras que nem ele consegue controlar completamente. E o resultado é maravilhoso. Em contraposição, a gente tem a Sarah Snook, uma atriz muito técnica também, brilhou nessa temporada. A participação dela no 3º episódio, recebendo a notícia da morte do pai, é fantástica. Dá para sentir que ela é uma atriz muito alfa, uma personalidade muito dominante e que ela dita muito o ritmo das cenas de que ela está participando e leva os outros atores a reagir a ela de maneiras que talvez eles mesmos não soubessem buscar diante do que ela está fazendo. Lindo. Tem o Matthew McFadden, esse monstro da atuação, um monstro gentil, que chega ali em cada cena completamente aberto para o que os outros atores vão mandar para cima dele, se preocupando em estar no momento, arrasou de cabo a rabo. O Alexander Skarsgård, que para mim ali pegou uma página da cartilha do Brian Cox, estava realmente assustador como Madsen. E nem sempre citado, mas nem um pouco menos importante, a beleza do trabalho do Alan Ruck como o Connor. Connor é um espírito generoso, triste, melancólico, que sempre procura colocar os outros à frente dele. Ele é absurdo nos sonhos de grandeza dele, completamente desconectado da realidade, mas é tão delicada a composição emocional que o Alan Ruck dá para ele. Eu fiquei comovida com ele nessa 4ª temporada em muitos momentos. Em suma, eu acho que Succession conseguiu começar e terminar como uma das melhores coisas que a gente vai ver na televisão.
daqui a um ano, 2 ou 3, eu vou rever toda a série e talvez essa impressão se confirme, talvez não, mas nesse momento a sensação que eu tenho é que ela estabeleceu um novo paradigma, um novo patamar para a dramaturgia de série. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.